E fui fazer uma casa, fiz 2 casas, fiz 3. Caraca. Começamos a pegar obra por administração. Com 7 anos de empresa, minha empresa já tinha 1.000 funcionários. Caraca! Ela cresceu. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Davi Lancastre Show. E você tá vendo aí na tela, né, quem que eu trouxe como convidado. Mas antes da gente começar o nosso papo, queria agradecer o nosso patrocinador, a Zapper-Chat. Se você é uma empresa, você precisa automatizar o seu serviço, você precisa da Zapper-Chat. Se você vende pelo WhatsApp, você precisa da Zapper-Chat. Você precisa fazer o seu painel CRM, fazer multi-atendimento, o nosso follow-up automático, você precisa usar a Zapper-Chat e tem um QR Code aqui na tela passando para você testar a Zapper-Chat. E eu trouxe aqui, ninguém mais, ninguém menos, que o dono da chave da cidade, Paulo Sérgio. Fico muito feliz da sua presença aqui. Eu tenho bastante orgulho e eu falo para onde eu vou, né? Que aqui em Uberlândia a gente tem um prefeito empreendedor. Eu agradeço, viu, Davi, você me convidar para o seu podcast. Você sabe que antes de você me conhecer, eu fiquei te conhecendo pelas redes sociais, já era seu fã. Quando nós nos conhecemos, nós pudemos aí nos aproximar mais. Então é um prazer estar aqui, trazer aí informações sobre essa linda cidade que é Uberlândia. E eu realmente comecei minha vida como empreendedor e falar sobre empreendedorismo para mim é um prazer muito grande. Com certeza, Paulo. Eu sempre falo assim, que ser empreendedor não é você ter CNPJ. Isso é você ser empresário. Empreendedor é a visão de resolver problemas. Então, desde quando eu te conheci lá em 2022, eu sabia o bom gestor que você era, né? Isso aqui sem puxação de saco, nada. Eu sempre soube o grande gestor que você era. Então, hoje o nosso podcast, né, está sendo compartilhado para milhares de pessoas já. Léo Santana já compartilhou falando que estava vendo o nosso podcast. O Justo também está já vendo o nosso podcast. Então, hoje a gente fala com o público que é pequeno, médio negócio, pessoas de Uberlândia estão começando a empreender ou já empreendedores experientes. E, Paulo, a gente sempre, para depois mostrar para as pessoas um pouquinho da sua história, eu quero que você conta para mim qual foi aquela habilidade que você aprendeu que gerou muito retorno para você. Qual aquela habilidade, não, Davi, quando eu aprendi isso, gerou muito retorno para minha vida pessoal e profissional. Você sabe me dizer? Olha, eu acho que a organização, Uau. Planejamento das pessoas. Eu acho que a gente tem que saber planejar, anotar o que você vai fazer e cumprir aquilo que você anotou. Eu fazia isso desde quando eu estudava. Quando eu fiz engenharia civil e fazia administração à noite. Então era muita prova, era muita matéria que você tinha que fazer trabalho. Então, se você não organizar seu tempo, você não conseguia cumprir com aquelas atividades que você tinha da escola. Então eu aprendi isso na escola, de ser disciplinado, de fazer um planejamento, cumprir o planejamento, fazer o checklist e transpirar, trabalhar e perseguir aquele sonho que você tem. Então foi desde a escola que me ensinou isso no curso de engenharia. Que legal, Paulo. A nossa história, uma vez você me convidou em 2023 para um podcast, né, seu na época, a gente estava conversando um pouquinho sobre empreendedorismo e foi tão legal o tanto que as nossas histórias se combinam, porque assim, você começou a empreender muito novo, né, Paulo? E assim, você começou sem ainda ter formado. Me conta um pouquinho como é que foi a jornada do Paulo entrando no empreendedorismo, tendo essa visão de empreendedor desde cedo. Olha, eu tenho um orgulho de ter sido e sou até hoje empreendedor. Uau. Eu, às vezes, estou à noite, estou em algum lugar passeando ou na minha casa, eu estou pensando em coisas novas, Uau. diferentes e como crescer a empresa, como desenvolver a empresa. Eu comecei meu empreendedorismo quando eu estava na escola de engenharia. Quando eu entrei na escola de engenharia, era um novo momento, era 82, isso há 40 anos atrás, 40 e tantos anos. Na época, meu pai era uma pessoa muito simples, era caminhoneiro, minha mãe era costureira, e eu tinha uma vida muito instável. Uhum. Instável que eu falo financeiramente. Claro, uhum. Eu tinha muito medo de ser despejado daquela casa que eu não pagou aluguel. Eu tinha essas crises assim, de família que vem muito humilde. Então, quando eu entrei na faculdade, eu queria ser funcionário do Banco do Brasil. Eu queria ter estabilidade. Porque, nossa, eu não quero viver a instabilidade de não saber do futuro. A hora que eu entrei na engenharia e entrei na administração de empresas à noite, eu vi que o mundo era diferente, que o mundo era das pessoas que o sucesso de ontem não garante o de hoje não garante o de amanhã, e sempre tem oportunidade para quem quer empreender. E depende muito do esforço pessoal de cada um. Então, a hora que eu comecei a enxergar isso, eu tinha um estágio que eu fazia numa empresa grande aqui de Uberlândia que chamava CCO, era a maior empresa construtora aqui. E eu estava assim, na iminência de formar aí um ano,
e eu tinha a possibilidade de montar uma pequena empresa com um sócio meu, que era colega de sala. Uhum. Você acredita que nós montamos uma construtora no papel, né? Uhum. Porque não tinha dinheiro. Compramos terreno à prestação, pegamos financiamento na Caixa, contratamos um engenheiro, porque nós não éramos engenheiros, e fui fazer uma casa. Comecei, fiz 2 casas, fiz 3. Caraca. Começamos a pegar obra por administração. Com 7 anos de empresa, minha empresa já tinha 1.000 funcionários. Caraca! Ela cresceu, ela impulsionou e ia crescendo ano a ano, e nós trabalhamos muito. E o sucesso, na época, eu lembro que foi muita organização, trabalhar muito, muita transpiração, porque nem tudo que a gente faz dá certo a primeira vez, então você tinha que errar e acostumar com aquilo. Às vezes, algum projeto seu não dá certo, e não desanimar, e trabalhar muito. Então, esse espírito empreendedor veio dessa época. Cara, que incrível, que incrível. Isso é um, assim... o pouco que você falou aqui, as pessoas, com certeza, os empreendedores, os aspirantes a empreendedores já estão pegando aqui os insights que você está trazendo. E olha que incrível. Mesmo antes de estar pronto, você já começou. Você já teve organização, você já começou. Eu vejo isso, que muito empreendedor quer começar quando tudo está pronto. Sem ter uma ideia pronta no papel. Não existe, né, Paulo? E outra coisa, é muito tentativa também, você às vezes, e não desistir. Quando você tiver um não, você não desistir. Eu visitava muito clientes, né? Porque você pegar obras, tem que visitar 10 clientes, um só vai deixar você orçar, de 10 que você orçar, você vai ganhar uma obra. Então é muito difícil. Você receber vários nãos, e aqueles sim você tem que estimular para cobrir os 9 nãos que você recebeu. Então, isso aí a pessoa tem que ter resiliência, tem que ter a cabeça boa para aprender a receber não. E é com aquele sim, você fala assim, não, é essa aqui que vai ser aquela grande obra que eu vou fazer. E às vezes você perde. Aí você vai na outra. Então, aí você vai fazendo esse exercício. É um exercício de fato. E você tem que trabalhar a sua mente. E outra coisa, tem que se preparar para aquilo. Eu sempre fui muito estudioso. Eu, na faculdade, eu não tenho o menor problema de falar isso. Eu nunca levei bomba numa matéria, nunca levei pau numa matéria. Porque eu sempre era estudioso, apesar de ter muitas provas, às vezes que eu fazia 2 faculdades, eu estudava para todas, eu não ia para uma prova sem estar preparado, nem que fosse de madrugada, eu me preparava. E nos negócios é assim também, se você tem um negócio para fazer, tem um trabalho para entregar, se dedica ao máximo. Se puder trabalhar 24 horas, tem que trabalhar, depois você descansa. Mas, assim, tem que ser dedicado para cumprir aquilo que você se comprometeu, né? Uau, que legal, Paulo. E conta para mim, como que foi a virada de chave? Porque você estava empreendendo, igual você falou, poucos anos, com um trabalho bem feito, né? Já houve o resultado. Como é que foi o gosto para entrar na gestão pública, né? Me fala, onde foi o estralo e onde começou? Eu vou te contar. Ela veio do empreendedorismo. Porque quando eu comecei a empreender, com 2, 3 anos de empresa, eu vi que eu não conseguiria fazer nada sozinho se eu não tivesse um grupo de pessoas. E comecei a me agrupar com as empresas construtoras na época. Não tinha um sindicato da construção em Uberlândia. Eu criei o sindicato. Eu fui participar da Associação Comercial e Industrial. Quando eu comecei a participar, eu era muito jovem, tinha 24 anos, eu fui ser diretor da FIENG. Novinho. Era com 24 anos? Com 24, era da FIENG jovem. Aí, com 27 anos de idade, quando eu tinha 27 anos, a minha empresa já tinha 7 anos, e o seu Virgílio era o prefeito, me chamou para ser secretário de Indústria e Comércio do município de Uberlândia, que era a 4ª cidade de Minas. E eu, moleque, de 27 anos, fui ser o secretário municipal de Indústria e Comércio, né? Buscar empresa de fora para vir para Uberlândia. Então, eu fui fazer esse trabalho. Aí, praticamente, eu larguei a empresa, fiquei part-time na empresa, part-time na prefeitura, fazendo esse trabalho. E foi aí que eu despertei para a questão política. Eu falei assim, olha, é tão bom a gente cuidar da empresa da gente, mas é tão bom também você fazer alguma coisa para ajudar a sociedade, ajudar a sua cidade. Eu nasci aqui, né? Então, para você ajudar a sua cidade, então eu comecei a despertar esse lado aí da política. Aí logo depois, passou alguns anos, fui candidato a prefeito com 30 e poucos anos, perdi a eleição, mas não desanimei, sempre continuei participando dos partidos políticos, das atividades políticas dos jovens, sempre buscando aí me posicionar sobre as grandes questões nacionais, que sempre a gente tem vontade de fazer e às vezes a gente é contra
o poder, o status quo, né? Então, sempre me posicionei, sempre procurei participar, falar o meu pensamento. Então, com isso, fui desenvolvendo. Quando o Odelmo foi eleito prefeito, me chamou para ser o secretário de Trânsito e Transportes. Aí eu fiquei os 4 mandatos com ele. Nos 2 últimos mandatos fui eleito vice-prefeito e agora me habilitei a candidatar a prefeito e ganhamos a eleição aqui em Uberlândia. Estamos aí com esse grande desafio que é administrar a 2ª maior cidade do estado de Minas Gerais. Uau, que incrível, ô Paulo. E eu vejo que a sua trajetória, ela foi muito bem, igual você foi muito bem planejada, né? Por exemplo, você, quando eu te conheci em 2022, é tão legal isso, que eu só ouvia falar de você, Davi, a gente precisa ajudar as pessoas. Então você tinha muito bem isso. Até quando você falou pra mim que você já juntou as pessoas do sindicato, já começou é essa vontade, porque por mais que às vezes você quer ajudar a sua empresa, os funcionários, você queria mais, né, Paulo? E isso eu acho bonito. Ver hoje um prefeito que tem essa veia empreendedora de resolver problema, de ajudar as pessoas, e isso eu falo porque eu convivi com você. Então eu sei que, por exemplo, eu lembro muito bem de várias conversas que era só 100% o que a gente vai ajudar as pessoas, o que a gente vai alcançar as pessoas. Eu nunca ouvi perto de você falando qualquer coisa que tenha a ver com, de lado pejorativo. Não, a gente tem que tirar tal pessoa. Não, é sempre ajudar a pessoa, ajudar a pessoa, ajudar a pessoa. E eu vejo muito isso, né? E não é à toa que Uberlândia, eu vi essas movimentações assim do mandato, né? Não só, mas antes também, mas agora como prefeito, tanto que você tá criando um movimento, sabe, Paulo? E eu acho que o Uberlândia, ele precisa disso. Quando você pegou o seu mandato, né, esse ano, nesses meses eu vi o tanto que você tá criando um movimento. Quando eu falo pra todo mundo, eu falo, nossa, o prefeito, nossa, eu vejo ele do outro lado, eu vejo aqui, você tá trazendo essa cara, eu acho que isso é importante, sabe, Paulo? E isso faz com que as pessoas acreditem em Uberlândia, elas queiram trabalhar, queiram empreender em Uberlândia. E, Paulo, agora falando de Uberlândia, né? Hoje, Uberlândia, ele tá crescendo muito. É fato. Eu trouxe aqui o CEO da Ivan Imobiliária, o Vinícius, e ele falou assim, rapaz do céu, se fosse antigamente, eu faria até Ribeirão, mas hoje Uberlândia tá crescendo disparadamente. E como é que tá a estrutura de Uberlândia disso? Você como um engenheiro, né, um cara que sabe muito bem planejar, como é que tá o crescimento da cidade em relação a isso? Principalmente nessa visão, a gente como empreendedor, quem tá assistindo também é empreendedor, por que eu devo investir em Uberlândia? Será que tá crescendo? Como tá crescendo? Como é que tá essa mobilidade? Conta um pouco pra mim. Olha, Uberlândia nos últimos 15 anos foi a cidade que mais cresceu no estado de Minas Gerais. Uau! E esse crescimento a gente vê, de fato, que é um crescimento sustentável, equilibrado. Uberlândia hoje é considerada entre as 4 melhores cidades para se viver. Não é dado da prefeitura falando isso, é dado da Macroplan, que analisou os indicadores sociais, de educação, de criminalidade, de infraestrutura da cidade, e elegeu 4 cidades no Brasil que são as 4 melhores para se viver. Maringá, Franca, Jundiaí e a 4ª Uberlândia. Uhum. Uberlândia é a primeira do estado de Minas Gerais. Independente disso, nós sempre no estado somos a 2ª em geração de empregos, atrás de Belo Horizonte, que é a capital. Nós somos a primeira no estado em sustentabilidade e tratamento de água e esgoto, nessa área de saneamento. Eu não conheço cidade no planeta que possa dobrar a sua população e já tem água tratada de boa qualidade e a mais barata do Brasil. Uberlândia já tem isso, porque para trás nós investimos nessa área de tratamento de água, que é o bem a maior riqueza que pode ter o município. Nós investimos nos nossos parques, nós investimos na educação. Então, assim, a nossa cidade é uma cidade bem planejada. Então, nós estamos preparados. Você veja bem, você pega o negócio da água, é tão importante que na década de 80, a Cargill decidiu a montar o maior site da Cargill fora dos Estados Unidos, aqui em Uberlândia, porque Uberlândia tinha água, naquela época, abundante, de boa qualidade e barata. Há 5 anos atrás, a Poleng decidiu montar aqui a maior indústria fora da França de queijos, da Poleng, porque Uberlândia tem água boa e de qualidade, porque tem mão de obra qualificada. Então, nós vamos anunciar agora um investimento em Uberlândia de uma empresa francesa que vai investir aqui, porque Uberlândia tem uma mão de obra e está se dispondo a treinar a mão de obra para
funcionar nessa fábrica. Eu não posso falar ainda, mas é um investimento de 400 milhões de reais. Uau. Então, nós temos assim mão de obra qualificada, nós temos infraestrutura, nós somos uma cidade bem planejada, nós somos uma cidade que pensa na sustentabilidade, nós temos uma saúde pública, que aqui é um polo regional de saúde, nós somos um polo de educação, nós temos uma universidade federal que tem praticamente todos os cursos superiores e temos mais 20 faculdades particulares. Então, aqui é um polo regional de educação. Nós temos um polo de logística aqui. Os grandes atacadistas, os centros de distribuição, como da B2W, da Ambev, da Natura, estão todos aqui. Nós temos o entreposto da Zona Franca de Manaus. Então, é um polo logístico, as grandes transportadoras. Nós temos um polo aqui de inovação. Gente, Uberlândia é um destaque no Brasil na área de inovação. Nós temos as startups, mais de 400 startups aí fazendo sucesso. Olha isso. E empresas aqui sendo investidas por empresas e fundos internacionais. Nós temos empresas como a Sanca, que está aqui em Uberlândia, no Brasil todo. Nós temos empresas como a Zup, que foi vendida para o Itaú. A Softbox. Tivemos mais 3 startups aqui que foram investidas agora, um mês atrás, pelo Itaú, de 100 milhões cada uma, 50 milhões a outra. Então, assim, e o Grupo Algar, como é daqui, é um destaque, porque o Grupo Algar investe muito nas empresas das startups, no ecossistema, e nós temos aqui o Uber Hub, que foi, inclusive, reconhecido agora incrível. Como uma comunidade, né? A melhor instituição, a melhor integradora do ecossistema de inovação no Brasil de startups. Então, nós temos uma cultura de valorizar essas startups. Então, Uberlândia é uma cidade que cresce equilibradamente, com o meio ambiente sendo respeitado, com bons parques, como temos o Parque do Sabiá, que no final de semana lá são 30 mil pessoas que vão para lá. Temos 30 mil? Parques, 30 mil. Nós temos parques lineares do Rio Berabinha, do Córrego do Óleo, do Córrego do Lagoinha. Então, nós temos, assim, muitos parques lineares para dar essa qualidade de vida à população. Clubes. Você pega o Praia Clube, é um dos melhores clubes do Brasil. Com certeza. Né? E quem conhece o Praia e outros clubes no Brasil sabe da excelência que é o Praia Clube. Então, essa infraestrutura, essa qualidade de vida, o nosso aeroporto. Nós anunciamos agora, Davi, começamos a obra agora em janeiro, no meu governo, nós vamos ampliar o aeroporto, nós vamos tirar o terminal de passageiros de um lado, passar para o outro lado, em vez de 1.200.000 passageiros, que a capacidade atual vai passar para mais de 2 milhões de passageiros. Vamos ter 2 fingers, pontes que vão embarcar direto no avião. Não vai precisar mais embarcar a pé, vai agilizar o embarque. Nós vamos ter a possibilidade de aumentar o número de voos aqui, vamos ter um terminal de cargas. Então é assim, a cidade proporcionando que a qualidade de vida da população que está aqui permaneça boa e possamos atrair investimentos para poder essa população melhorar, inclusive, a qualidade do emprego. Com certeza. Gerarmos empregos de boa qualidade para podermos aumentar a renda da cidade. Com certeza, uau. Eu não tinha parado para pensar realmente igual. Olha que legal, Paulo. Uma água boa tratada, é que a gente não para pensar essas coisas, mas uma água tratada, olha o tanto de emprego, de empregabilidade, de investimento que pode trazer saúde, uma água. Né? E não só a saúde é porque assim, é o mínimo, né? A saúde, igual você falou, é o mínimo. Mas olha que incrível isso, e eu vi muito disso, né? Você como um cara que sabe organizar muito bem, eu vejo esse processo, né? De você, durante toda a sua campanha, você, hora nenhuma, fez metas irrealistas. Você falou, eu vou cumprir o que está sendo feito e você está fazendo. Isso que eu acho legal. E quando você toca no assunto de tecnologia, é uma coisa que eu gosto muito. Eu tenho uma empresa de tecnologia também, Ferdinando da Uber Hub. E assim, eu vejo que Uberlândia está voltado muito. É uma cidade, principalmente quando eu vi as suas movimentações, indo para fora, vindo para cá, de Uberlândia, eu falo no sentido. E eu vi que a sua movimentação em relação à tecnologia, Uberlândia está muito avançada, Paulo. Está muito avançado. Não só os investimentos, mas o que vocês estão se propondo na modernidade é surreal. No governo anterior,
do Odelmo com o Paulo Sérgio, nós consolidamos o polo tecnológico aqui em Uberlândia. Uhum. É uma estrutura pronta, com infraestrutura pronta. Já as obras ali das startups e das empresas estão começando. A própria Sanca está fazendo a sede dela dentro do polo. Outros prédios ali para fazer locação para startups. Então, assim, o polo tecnológico é visando isso, visando que ali estejam todo o ecossistema da inovação, as startups estejam ali, as empresas. E eu estou com um projeto que eu acredito que vai ser um projeto muito importante para a nossa cidade, inclusive junto com a Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, da CIUB Jovem, é que nós tenhamos mão de obra abundante na área de tecnologia, de programação, na área de robótica. Porque, você veja bem, as pessoas que trabalham nessa área, muitas vezes não trabalham para empresas da cidade, trabalham para empresas que estão na China, que estão na Índia, que estão na Europa, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo. Então, nós vamos turbinar a nossa formação profissional. Mas, para isso, nós precisamos fortalecer a matemática nas nossas escolas fundamentais, nós precisamos ampliar a oferta da robótica nas nossas escolas fundamentais, que já temos, mas nós temos que multiplicar por 2, 3, 4. Já acertamos com a FIENG esse projeto, vamos ampliar muito a formação nas escolas fundamentais da robótica e de programação, e vamos também estimular a cursos profissionalizantes nessa área de tecnologia, para poder ter muita mão de obra disponível, para atender não só essas empresas locais, mas atender o mundo. Então, o meu objetivo é tornar Uberlândia o centro da IA no Brasil, na América Latina. Caraca. E é tornar o centro de mão de obra qualificada na área de tecnologia. Essa meninada que está aí, ela vai estar reforçada em matemática, ela vai estar aprendendo robótica, ela vai estar aprendendo programação, e ela vai estar sendo estimulada no ensino de segundo grau também a fazer matérias nessa área, a fazer cursos profissionalizantes para pensar em fazer a faculdade, mas já ter o curso profissionalizante, já estar trabalhando nesse ecossistema da inovação. É uma ambição, é um desejo, é um sonho, e vai ter muito trabalho, e nós estamos trabalhando todo dia para isso. Nós estamos com o ecossistema, o Uber Hub, todos muito engajados nisso. Eu voltei a ter agora uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação focado nisso, e vamos focar, vamos trabalhar, e daqui a 4 anos você pode ter certeza que nós vamos transformar essa cidade na capital da América Latina, se Deus quiser, de inteligência artificial. Uau, olha isso para você ver. Quando eu converso com os outros empreendedores em outros estados, eu falo da importância disso. Hoje um prefeito está extremamente antenado, extremamente movimentado em relação a isso, sobre inteligência artificial. Olha que incrível isso, Paulo. E você já tirou uma curiosidade. Hoje, a gente tem uma confraria hoje, que é o 5X Club, que é uma confraria de empresários, de empreendedores. Você está extremamente convidado, que é um almoço que a gente chama grandes empreendedores para a gente trocar uma figurinha, trocar ideias. E a maior dor, assim, deles, Paulo, se fosse para pegar, é em relação à mão de obra. Eles falam, Davi, aqui é uma cidade de oportunidade boa, mas, rapaz do céu, eu tenho 1000 vagas, cadê as pessoas, né, Paulo? Sabe quantas vagas tem hoje no Cine? Quantas hoje tem vagas em Uberlândia? 4.000. Agora? Agora. É 4.000, é 4.200, é 3.500, é assim, 4.000 vagas. A Uberlândia está em pleno emprego, Davi. Olha isso. Pleno emprego. E Paulo, como é que você tá nisso? Eu vi também que você trouxe o Tainan como secretário da Juventude também. Como é que tá em relação à mão de obra, né, do jovem aprendiz? Como é que tá? Eu vi essa movimentação. E como é que tá a empregabilidade disso? Porque hoje, quando o empreendedor vem para Uberlândia, e isso tá... Esse podcast, ele é de nível nacional, né? Então, eu quero trazer os investidores para cá. O tanto de mão de obra que tem aqui... Deixa eu te falar. Quando a gente fala, a gente tem que fazer. Uou. Então é o seguinte, eu tenho um programa que eu vou começar agora em abril. Tá. Ele vai ser liderado pela Secretaria de Juventude, pelo Tainan. Tá. É uma experiência que eu tive, pessoal. Eu sou fruto do estágio. Uhum. Eu virei empreendedor porque o estágio que eu fiz, que eu te contei no início dessa Te deu oportunidade, né, Paulo? Quando eu fui para o DEMAI, eu era vice-prefeito, fui para lá para construir a maior estação de tratamento de água aqui do Brasil, na época. E construí em 2 anos. Quando eu cheguei lá no DEMAI,
que é uma companhia que tem 900 funcionários, tinha 20 estagiários. Eu disse, gente, vamos colocar mais estagiários aqui, vamos dar oportunidade para essa moçada vir trabalhar, vai ajudar a empresa, nós vamos ajudar essa moçada a poder ter o seu primeiro emprego, ter o contato com as empresas, ter uma percepção do que ela quer da vida. Eu saí de lá com 120. E falei assim, quando eu for prefeito dessa cidade, eu vou fazer um programa que todas as secretarias vão ter que multiplicar por 3, 4, 5, Uau. 10 o número de estagiários, porque tem Uau. secretaria que não tem nenhum também. Uau. Então nós vamos fazer agora, a partir de abril, toda a prefeitura de Uberlândia, todas as empresas ligadas à prefeitura, vão contratar estagiários em todas as áreas, de engenharia, de administração, de contabilidade, Caraca. de todas as áreas, das áreas de humanas todas, das áreas de médicas. Para quê? Para que a gente possa primeiro dar oportunidade Uau. a essa moçada e ajudar também a fazer os trabalhos dentro da prefeitura. Estagiário ajuda muitas empresas. É uma mão de obra barata e é um ganha-ganha. Uau. E é, às vezes, a oportunidade que o jovem precisa para descobrir o que ele quer. E ele, enquanto isso, vai ajudar muito a empresa, vai ajudar muito a prefeitura. Então, a prefeitura vai dar o exemplo. E eu vou estimular também para que as empresas contratem. Uberlândia, nós temos a Universidade Federal e várias faculdades. Olha o tanto de mão de obra que nós temos aí, ávida para trabalhar e na sua área de competência, para aprender, para poder se aprimorar naquilo. Então, vamos fazer isso. Então, vai ser um trabalho e a prefeitura vai dar o exemplo. Vai continuar a dar o exemplo. No meu governo, nós vamos ter muitos estagiários e as empresas também vão estar estimuladas a contratar estagiários. Que legal, Paulo. E é aquilo que você falou, né? Você dá oportunidade para as pessoas, que é uma coisa que você sentiu, né, nisso. E eu vejo isso, as pessoas falam assim, nossa, eu precisava tanto de uma oportunidade, né? Que legal ver esse projeto. E, Paulo, hoje, para as pessoas que estão querendo começar a empreender em Uberlândia, eu falo que às vezes está em outro lugar ou está querendo montar um negócio. O que hoje aqui em Uberlândia, né? Tirando assim, você falou a metade, assim, metade das coisas já falou aqui, que a importância de você vir, que aqui você tem mão de obra, tem mais de 4 mil, mas o que você vê hoje de recursos em Uberlândia para ajudar o empreendedor hoje? Que tá querendo montar um negócio, empreendedor que tá vindo de outro lugar, fala, cara, tô vendo esse podcast, vou montar minha empresa em Uberlândia. Por que ele deve montar em Uberlândia? Porque Uberlândia é uma cidade que você primeiro tem um mercado local muito bom. É a segunda maior cidade de Minas Gerais. O próprio mercado local é muito bom. É uma cidade que tem de tudo aqui. Você tem logística, você tem aeroporto, você tem infraestrutura, você tem mão de obra. Nós temos aqui o Senai, o Senac, que presta um bom serviço. Nós, a prefeitura, com vários cursos de formação profissional, são mais de 100 cursos. Todo mês tem curso diferente, né, nos nossos centros de formação profissional, nos bairros. Nós temos qualidade de vida para você ter uma saúde de qualidade, para você ter uma saúde pública de qualidade. Nós estamos sempre investindo. Nosso hospital municipal foi considerado o melhor hospital público do estado de Minas Gerais. Então, assim, nós estamos sempre investindo nisso e estamos agora em novas ações. Nós temos a tarifa zero para estudante. Você veja bem, e quando eu era estudante lá atrás, eu já sonhava em ter a tarifa zero de estudante. Eu consegui, como prefeito, me comprometer com a população em outubro, ganhei eleição. Em janeiro, o primeiro ato meu foi mandar a lei para a Câmara para ter tarifa zero para estudante, tanto das escolas públicas como das escolas privadas, do fundamental até a pós-graduação. Nenhum estudante em Uberlândia mais vai pagar uma passagem de ônibus. Outro detalhe importante, não é só para ir estudar e voltar. Ela vai ter também passagem de graça para fazer lazer, para poder ter, para fazer um trabalho cultural, para fazer alguma coisa esportiva, para o que ela quiser, ela vai ter, e sábado, domingo, feriado também. Então, assim, é qualidade de vida e essa cidade que acolhe, né? Essa cidade que acolhe, você vem para cá, você vê, tem 4 mil vagas aqui. Olha isso. Mas quem tem qualificação, ele pode escolher o emprego que quer. É assim aqui em Uberlândia, é assim. Você não está satisfeito se o patrão não te tratou bem, você vai para o outro. Então, Uberlândia é assim. Então, Uberlândia, ela dá oportunidade para quem quer trabalhar. Agora, tem um detalhe. Eu sei que você atinge muitos jovens. Sim. E a gente fica falando assim, o que a cidade tem para oferecer? Quem é bom de serviço pode vir para cá que vai ter sucesso. Porque o sucesso vai depender da cidade. A cidade é a melhor do estado. Mas se você é bom, se você for estudioso,
dedicado, trabalhador, você pode ter certeza, não tem jeito de dar errado em Uberlândia. Não tem jeito. Aqui a ambiência, aqui o ecossistema aqui, o que tem na cidade, as nossas escolas aqui, tantas escolas públicas. Gente, a nossa merenda escolar, as nossas escolas para os nossos filhos, de qualidade. Então, a gente tem um ambiente muito propício. Os nossos clubes, eu falo, quem conhece um Praia Clube, é um dos melhores clubes do Brasil. Com certeza. E não é só o Praia, o Parque do Sabiá. O Praia Clube é um privado. Agora tem um Parque do Sabiá que é gratuito. Você vai lá, você pode ir quando você quiser. Você tem quantas mil pessoas? Você falou 30 mil? 30 mil no final de semana. Olha isso. Exatamente. Uau. E Paulo, você, eu digo assim, você é um prefeito extremamente ativo. Eu vejo você se movimentando, pegando recurso, indo em outras cidades, fazendo parcerias, voltando. O que você vê hoje em Uberlândia, né? Que você falou muito no seu plano que você veio para melhorar, né, a vida das pessoas. O que você vê que tem situações onde que você já começou a intervir, coisas que já estão melhorando, coisas que você viu que tem que ser feito? O que você está analisando? Andando na cidade, você vê, né? Às vezes você escuta as pessoas, você é uma pessoa muito receptiva, uma pessoa que escuta meio, estive muito bem ao seu lado, e eu vi o tanto que você é comunicativo, que você escuta, que você para, que você vai tomar um cafezinho com a dona Joana. Então, assim, o que você está escutando, Paulo? Assim, o que você vê que realmente os seus próximos passos de mudança e melhoria para a cidade? Você que me acompanhou desde da eleição de outubro, que nós ganhamos a eleição, a partir de outubro eu comecei a visitar cidades brasileiras para verificar essa questão de segurança pública. Uberlândia, nós não temos a guarda municipal. Os nossos recursos, 37% deles, nós investimos na saúde, sobra muito pouco recurso para outras áreas. Mas nós temos que investir na segurança, porque a segurança ela é fundamental na vida da gente. E eu me comprometi a fazer um centro integrado de inteligência e segurança. Então, eu comecei a partir de outubro a visitar São Paulo, Rio de Janeiro, visitei o Smart Samp em São Paulo, visitei o COR no Rio, visitei Belo Horizonte, o Centro Operacional de Belo Horizonte, visitei Paulínia, visitei várias cidades no Brasil, fui em Londres. Então, a gente está visitando o que há de mais moderno em tecnologia de segurança no mundo. E vamos construir no Uberlândia. Nós já temos uma pequena central hoje funcionando. Nós temos hoje já mais de 4.000 câmeras monitoradas em Uberlândia. Uau. É um grande número, mas nós não temos ainda câmeras com inteligência artificial e com reconhecimento facial, conforme já tem em outras cidades. E Uberlândia poderia ter também, mas nós vamos ter um centro integrado. Já fui ao Rio, visitei o BNDES, consegui já o recurso para construir o nosso Centro Integrado de Inteligência e Segurança. Vamos construir ainda esse ano e vamos colocar em operação. Vai ser a nossa participação na segurança da cidade. Nós já temos um anel de segurança na cidade com câmeras, que inclusive tem detecção de placas de carro. Nós vamos aumentar o número de câmeras para esse cercamento da cidade. Nas entradas dos bairros, nas vias comerciais, vamos aumentar o número de câmeras. Nós já temos todas as escolas monitoradas. Implantei já agora 1.700 câmeras nos ônibus da cidade. Uau. Todos os ônibus da cidade têm câmera Uau. hoje. Vai estar tudo integrado nessa central. Semana que vem, 100% dos nossos ônibus também vão ter Wi-Fi. Isso toda que eu chamo de tecnologia. Então, vai ter Wi-Fi. Estamos também, antes do dia 10 de abril, nós vamos ter Wi-Fi de boa qualidade, com velocidade, tanto no Parque do Sabiá, como em várias praças da cidade, todos os equipamentos públicos, como posto de saúde. Nós vamos ter Wi-Fi gratuito para a população. Então, nós queremos oferecer tecnologia para a população. E esse Centro Integrado de Segurança, ele vai ter ali Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, agentes de trânsito. Vai ser um centro de operações não só de segurança, mas também da zeladoria da cidade como um todo. Por exemplo, a questão das previsões de problema de alagamentos na Rondon Passeio, enquanto não se resolve. Eu vou resolver, o compromisso meu dar continuidade nas obras, mas enquanto isso não acontece, nós temos que ter um sistema de alarme, de alerta, para avisar a população. Já implantamos. Hoje, já temos implantado, é um programa
da Defesa Civil do Estado de Minas Gerais. Eu consegui implantar, nós tivemos um teste há poucos dias atrás. A cidade toda hoje está tendo possibilidade de ser avisada, pelo menos, que não vá para a área de risco se tivermos aí iminência de alguma enchente, alguma inundação grave, um desastre natural que vai afetar a população. Então, é inteligência. Nós vamos implantar esse Centro Integrado de Inteligência e Segurança, que vai ser a nossa grande contribuição. E temos investimentos também na área de saúde. A saúde nós temos que continuar investindo. Ainda tem demora de consultas em algumas especialidades, ainda tem demora de exames, pessoas esperando, às vezes, cirurgias. Nós temos que acelerar. Mas, para isso, nós temos que resolver fazer com que o Estado ponha mais dinheiro em Uberlândia para a saúde, que põe muito pouco, e o governo federal ponha mais dinheiro em Uberlândia. É por isso que nós estamos revendo o sistema. Vai ter SIAT e vai ter SAMU. Nós vamos ter UPA em Uberlândia também, para poder ter recursos do governo federal e do governo estadual. Então, nós vamos dar uma reformulada no sistema e vamos colocar mais telemedicina também. Pacientes com a classificação Manchester verde ou azul, ele vai poder fazer a sua consulta médica via telemedicina. Olha isso. E nós queremos avançar até para, no aplicativo Uberlândia Mais Saúde, Saúde Mais Uberlândia, né? Nós vamos poder ter a pessoa em casa fazendo a consulta, não vai precisar nem ir no posto de saúde. Uau. Então, é isso que nós queremos fazer. Isso vai ser mais eficiente, vai atender melhor a população e vai ser por um custo melhor para a Prefeitura de Uberlândia. Olha isso, é isso que eu falo, né? Uberlândia, ela é disruptiva. Uberlândia, ela cresce muito. Uberlândia, entre uns 15 anos, é a cidade que mais cresce, né? E Paulo, sabe que é uma coisa legal? Que muitos empreendedores podem absorver isso, é que é dar o seu melhor nas condições que você tem. Quando você falou para mim, Davi, a gente recebe pouco, mas a gente vai tudo para a saúde e o resto a gente tenta. E olha, esse tentar não é, você poderia muito bem vir com o argumento. Pessoal, não tem jeito, mas não, pessoal, mas o que a gente pode... Vamos usar a tecnologia para reduzir o custo? Isso que eu falo que é inovação. Não é só ficar sentado ou ficar fazendo promessas vazias que vou colocar a Rondon Não. Eu vou dar o meu melhor nas condições que eu tenho. E eu acho que isso é empreendedor. Vou dar um exemplo. Se Thomas Alva Edison pensasse ficar olhando para a vela, ele nunca ia inventar a lâmpada. Então ele tem que pensar diferente, não é assim? E por isso que eu falo, por isso que eu brinco aqui assim... Ter um prefeito empreendedor é isso. Veio um problema. Quando você estava no seu negócio, quando o empreendedor está escutando a gente, tem um pequeno negócio, tem um problema, o que ele faz? Ele dá um jeito, ele acha, não, vou diminuir, não tem como resolver agora. Sabe o que nós estamos fazendo? Uma coisa que você me lembrou, eu recebi o nosso reitor da universidade, o professor Carlos Henrique. Excelente. Nós estamos fazendo um trabalho com a universidade, nós vamos pegar os principais problemas que nós temos na prefeitura, e vamos levar para a universidade para ela propor soluções. Nossa. É tipo um hackathon, um concurso, um torneio para soluções para os problemas que nós colocarmos. Todas as áreas de saúde, de infraestrutura, problema técnico, de tecnologia da informação. Tudo para tentar... Vamos colocar a universidade, trabalhar para Uberlândia, para a cidade, para resolver problemas concretos. Porque a universidade, ela é bancada, os alunos, com recursos públicos. E se ela puder fazer pesquisa, se ela puder fazer trabalhos que serão trabalhos que vão atender diretamente a população, e não só aquela pesquisa pura, mas fazer uma pesquisa aplicada a problema. Uau. Então nós vamos lá levar problemas, isso já combinamos com o reitor, e nas diversas áreas que a universidade tem empresa júnior para poder estimular. Então, nós queremos a universidade mais integrada nos problemas da nossa cidade. É como se fosse ter conselheiros ali. Para falar, Paulo, não, a gente tem uma solução assim. E olha que legal isso. Testar soluções. Porque eu vejo isso, às vezes tem líder que fala, não, minha opinião é que basta. Você, não, vamos trazer. É isso que eu falo, dar o melhor nas condições. Realmente, Rondon, sabe do que... São situações que, muitas das vezes, muitos empreendedores não reclamam. Por quê? Porque eles sabem como é que é uma gestão. Às vezes você tem que cuidar ali de acordo com o que, né, dando o seu melhor. Eu acho legal isso, você
trazer tecnologia, trazer inovação, trazer universidade, trazer educação, tudo numa mexida e falar, cara, pessoal, vamos resolver. E não é dar desculpa, pessoal, não. É o que a gente pode fazer agora? Vamos colocar alerta. Ficou incrível aquele alerta que todo mundo ficou chocado, né? Tipo assim, o Uberlândia no porte que ele tá, crescendo no porte que ele tá. E uma pergunta que eu faço pra você, ô Paulo, o Uberlândia, ele tá crescendo muito, né? Então, assim, o que hoje vocês estão fazendo, hoje como prefeitura, para suportar esse crescimento, né? Porque, por exemplo, é normal ter problemas, é normalzíssimo, assim, todo empreendedor que tá escutando a gente, não é aquele empreendedor mimimi, ele sabe muito bem que há problemas e é normal. Todo crescimento, quando a gente tá falando de um crescimento, não é uma cidade pequena. É uma cidade que está crescendo. Então vai vir questão de segurança pública, que você já está começando a fazer o melhor que você tem ali em relação à integração que você estava comentando um pouco. Que hoje, como que a Uberlândia está se preparando para esse crescimento exponencial? Olha, Davi, é uma preparação integral. Você veja bem, nós temos hoje a questão de creche. Uhum. Para a mulher ter que trabalhar, a mulher que teve filho, se ela não tiver uma creche é difícil. Porque às vezes o que ela vai ganhar, ela vai gastar pagando uma pessoa para cuidar. E muitas vezes vai ter que deixar com o vizinho, que é muito que acontece isso. E aí que acontecem os problemas com as crianças. Com certeza. Então, nós temos obrigação de oferecer creches de qualidade para as nossas crianças e para as mães. Então, hoje, nosso foco é aumentar o número de vagas nas escolas infantis, nas creches em Uberlândia. Então, nós estamos obcecados com isso. Estamos acabando mais 2 creches esse ano e temos um programa já a partir de 2026 para construir mais 10 novas creches na cidade de Uberlândia, porque a cidade cresce tanto. E outro detalhe, hein? Falta creche às vezes no bairro e está sobrando vaga em outro bairro. Hoje nós temos 2.500 vagas disponíveis em escolas de educação infantil, que são as creches, e escolas fundamentais, que tem vagas e não tem aluno. E tem outros locais, em especial escola infantil, que é as creches, que falta creche. E nós vamos construir. Mas é o crescimento, é a dor do crescimento que nos provoca isso. Então, nós temos esse compromisso de criar essa infraestrutura para que as mães possam trabalhar e ter um lugar seguro, de qualidade, com alimentação adequada para o seu filho. Escola de tempo integral é também uma responsabilidade nossa. Nós tínhamos uma escola até dezembro do ano passado, de tempo integral em Uberlândia, com 300 vagas. E eu, nos primeiros 2 meses, eu abri mais 400 vagas. Uau. 4 escolas novas na zona rural. Então, 4 escolas na zona rural e vou abrir mais vagas ainda. Então, quero investir muito em aumentar progressivamente as vagas para escola de tempo integral. Isso vai poder fazer com que quem tem filho ter um lugar seguro, com tempo integral para deixar o filho. Nós vamos também, queira ou não queira, muita empresa que vem para Uberlândia, que você falou, pessoal, porque a saúde aqui ela é de boa qualidade. Nós temos um hospital maravilhoso, mas nós temos que construir uma nova UAI na região oeste da cidade. Eu vou construir uma nova UAI lá e vai ter uma UPA dentro. Uau. Vamos construir naquela região ali do Canaã, Monte Hebron, Pequis, Jardim Célia, Morada Nova, para poder desafogar a UAI que nós temos lá no bairro Planalto. Nós estamos já em teste com a telemedicina na UAI do bairro Roosevelt. Nós tínhamos a telemedicina já funcionando em algumas UBSFs, que são as unidades básicas de saúde da família em alguns bairros. Agora nós estamos implantando a telemedicina no pronto atendimento, na urgência e emergência. A pessoa chega, faz o cadastro, faz a análise de risco dela, se está é urgente, se não é, se é vermelho, se é verde, se é azul. Se ela está classificada no verde e no azul, ela tem a opção de ter a telemedicina na hora, o atendimento com o médico. E já sai ali com o atendimento médico, com a receita, se for necessário, já passa na farmácia da UAI e pega o remédio, se for um remédio que tem na farmácia. Então, nós estamos já fazendo isso. E humanizar também o atendimento. Então, quando você tem infraestrutura de educação, quando você tem infraestrutura de saúde e você tem a formação profissional para novas profissões, porque como o mundo está mudando, eles
os especialistas que pensam no futuro e especialistas em profissões dizem que daqui a 20 anos, 80% das profissões que nós temos, muitas vezes não vamos ter. Com certeza. E é assim que vai acontecer. Então, nós temos que estar acompanhando essa transformação de profissões. Hoje nós precisamos de ter mais robótica, de formação profissional, nós precisamos ter mais programação, nós precisamos... Essa juventude hoje é tão engraçado. Você sabe que eu sou construtor, né, engenheiro, e hoje o pessoal, molecada, não quer ser mais pedreiro, não quer ser carpinteiro, o pessoal quer mexer com informação, com telecomunicações, com tecnologia, não é isso? Com certeza. Então, essa é a tendência do mercado. Então, a prefeitura tem que ter curso de formação profissional que atenda esse mercado. Com certeza. Que atenda essa necessidade, essa demanda do mercado. Então, nós estamos junto com o Senai, muito forte para poder estar muito atento a esses novos cursos de formação profissional. Então, essa qualidade de vida que você dá... Aí você fala assim, incentivo. O maior incentivo que nós damos é ter a infraestrutura da cidade, esse acolhimento que tem a cidade, esse ambiente de negócios propício. Aqui, nós falamos do ecossistema da inovação aqui. Esse ecossistema é fabuloso. Quem vem aqui e vê o ecossistema que nós temos, a integração das startups, dessas comunidades que trabalham nessa área, da própria universidade, fica apaixonado e quer ficar aqui. Nós tivemos meninos agora, alunos da Universidade Federal de Uberlândia, de diversos cursos. 3 eram de fora, que estudam aqui na UF, e 2 daqui de Uberlândia. Eles ganharam um prêmio da NASA, eles competiram com 15 mil grupos de faculdades de mais de 100 países. De Harvard, de MIT, de Oxford, de Cambridge, das melhores faculdades do mundo. Os alunos da Universidade Federal aqui de Uberlândia disputaram e ganharam um prêmio mundial da NASA. Estou indo para a NASA agora. Olha isso. Para ganhar o prêmio. Olha isso. E mal eles ganharam o prêmio, já montaram uma startup. E já estão sendo investidas, já estão trabalhando. Caraca, Paulo. E são alunos de ciência da computação, de engenharia eletrônica, engenharia elétrica, de diversas competências. Então, assim... Essa é a Uberlândia. Nossa, que legal. E sabe uma coisa legal, Paulo? É que já tá quase já indo pro final, mas sabe uma coisa legal que eu acho? O tanto que você tem amor por Uberlândia. Eu nasci também, fui criado em Uberlândia, empreendo Uberlândia, e todo empreendedor que eu chamo aqui, eu sempre pergunto a mesma coisa. Você também já viajou para outros países, eu sempre pergunto para vários empreendedores, não tem nem como eu não te perguntar, porque você é um amante de Uberlândia, mas sabe o que eu pergunto para todo empreendedor quando tá aqui? Você viajou para fora e tudo mais, como é que é empreender aqui no Brasil? Ele fala, Davi, eu trouxe o Gustavo Rosa, que é da Topway, o Vinícius Costa da Ivan, CEO da Lacoste também que tá empreendendo aqui na Uberlândia, aqui no shopping de Uberlândia. Então assim, todos falam a mesma coisa. Davi, já foi para muito lugar desse país. Já foi para muito lugar fora desse país. Mas Davi, o Brasil / Uberlândia é a melhor. Olha que incrível. Eles têm dinheiro, têm capital, têm para investir em tudo que é lugar, Paulo, mas não. Eu quero Uberlândia. Então, eu acho que é isso, sabe? E uma coisa que eu vejo também é que a sua família também tem essa veia empreendedora, né? A sua esposa, os seus filhos também, né? Tem essa veia empreendedora. E como é que foi? Eles viram você? Como é que tem? Eu vejo que eles também apostam, gostam, amam Uberlândia, né? Ô, Davi, eu casei muito novo. Eu casei com 22 anos. Igual eu. Foi a minha primeira namorada. Com 24 anos eu já era pai. E quando eu casei com 22 anos, eu casei com a minha casa própria financiada. Porque eu tinha um trauma de não queria casar sem ter minha casa. Tinha namorado 8... Eu comecei a namorar minha esposa com 14 anos de idade. Então, aí tive meus filhos, 3 filhos. E o maior patrimônio que sempre eu pensei que podia deixar para meus filhos é educação. Uau. Então, primeira coisa que eu fiz, sempre viajei. De 21 anos para frente, eu fiz no mínimo 3 viagens para o exterior por ano. Então, conheço mais de 40 países no mundo. Olha isso. E muitos países e cidades eu fui mais de 10 vezes. E sempre assim, buscando tudo que há... Por exemplo, na França tinha uma feira de 2 em 2 anos, que era a feira de construção. Eu ia de 2 em 2 anos. Nos Estados Unidos, tinha uma feira de construção na Flórida, que eu ia de 2 em 2 anos. E eu sempre busquei... Na China, no Japão, fui 2 vezes...
China, Japão, naquela região toda. E sempre buscando o quê? O que tem de novidade? Olha, e as coisas acontecerem em muito pouco tempo. A infraestrutura que a China tem hoje, ela está na frente dos outros países do mundo há muitos anos-luz. Isso aconteceu de 20 anos para cá. A gente assistiu isso. Então, a gente não pode ficar parado. Nós temos que estar vendo. Uau. Então, por isso que eu viajo, vou atrás, estimulo meus filhos a viajarem. Todos eles fizeram a faculdade deles. Então, a primeira coisa que eu fiz foi incentivar a estudar. Tudo que eu pude fazer para incentivar, o que eu vou deixar para eles é educação. Então, eles estudaram. Eu tenho uma filha que é economista, outra filha que é médica e outro filho que é engenheiro. Uhum. E todos eles, eu falei, olha, vocês não precisam esperar nada de patrimônio dos seus pais. Vocês vão esperar o patrimônio que nós vamos deixar com você, a educação. Uau. Então, todos são independentes e todos sempre viram nós estudarmos. Porque eu fazia faculdade, eu fiz pós-graduação, eu fiz MBA, a minha esposa fez 3 faculdades. Uau. E isso os nossos meninos em casa. Então, não tinha que mandar fazer tarefa de casa. Eles faziam. E eles tinham aquela responsabilidade. Chegava, enquanto não fazia tarefa, não podia brincar. Sempre foi assim. Final de semana, tinha aquela responsabilidade do esporte. Então, lá em casa, até hoje, eu faço... durante a campanha política, que é difícil, eu fiz esporte todos os dias que eu podia. Às vezes um dia na semana que não dava, porque tinha uma visita muito cedo, mas todo dia de manhã eu levanto, a primeira coisa que eu faço é cuidar de mim, do meu corpo, da minha saúde. E eu sempre, meus filhos são assim. Estava falando da minha filha que está grávida. Ela está grávida de 8 meses, está fazendo ginástica até hoje. Porque a minha esposa faz, Uau. eu faço. Um exemplo, né, Paulo? É exemplo. E sempre viram a gente estudando. Então sabe que não tinha futuro sem estudar. Então tem que estudar, não tem conversa. Não tem mimimi, não tem... não tem. Não tem. Então, quer ter a sua independência, vai trabalhar. Uau. E outra coisa, eu falei para você que eu era muito organizado e sou, né? Eu sou de fazer... minha agenda, eu tenho ela detalhada todo dia. Os meus filhos todos são assim. Minha filha médica, ela tem, assim, até o minuto que ela vai fazer determinada coisa. Você vai fazer a unha, o cabelo, o que for. Você vai encher uma água... Olha, ela tem tudo organizadinho. Uau. O meu filho, a mesma coisa. Então, seguiu a mesma rotina da casa da gente. Cada um tem a sua casa hoje, mora na sua casa, mas desenvolveram essas habilidades, né? Que é depender de você mesmo, você planejar a sua vida, você planejar suas coisas, você confiar naquilo que você tem na sua cabeça, estudar e confiar naquilo e ir para frente. Então, é isso que eu ensinei para eles, é acreditar em si. E aquilo que eu falei no começo aqui, o sucesso de ontem não garante o de hoje, e o sucesso de hoje não garante o de amanhã. Todo dia levantar e cumprir tarefa, cumprir missão, cumprir o que tem que fazer. Se não fizer, vai ficar para trás. Uau. É por isso que eu gosto muito de incentivar justamente isso. As pessoas a empreenderem no Brasil. Lógico que eu vou falar da minha cidade, que é empreender em Uberlândia, com certeza. E Paulo, o que você fala hoje para os empreendedores que querem montar um negócio, né? Já colocando aqui pro final, o que você fala para as pessoas que estão com vontade de montar um negócio, mas falam, nossa, mas eu tô com medo. Tô com vontade de montar um negócio, mas será que é para mim? O que você fala para as pessoas que estão com vontade de montar um negócio, que às vezes estão com medo, que às vezes será que vai dar certo, será que não vai? O que você dá uma mensagem para essas pessoas? Primeira coisa, não tenha medo. Se você pensa em montar um negócio, pensa que você vai montar um negócio. Mas se prepare para isso. Primeiro estude bem, monte um plano de negócio. Monta mesmo, põe no papel, pega na internet, como é que monta um plano de negócio? Monta um plano de negócio, faça a projeção de receita da sua futura empresa, a projeção de receita, de despesa, o quanto você vai precisar de investimento. Se você não tiver um dinheiro, não se preocupe, arruma um parceiro. Preciso de 10 mil reais ou de 10 milhões. Vai ter alguém que vai chegar e põe uns 10 mil para você. Depois que sua empresa está dando certo, você paga a pessoa e fala assim, você vai pôr o dinheiro, você vai ter 30% do negócio, vai ter 50%. Se você não tem condições financeiras, arruma alguém que tenha e põe. Foi o que eu fiz. Eu saí do zero. Tá certo? E qualquer pessoa pode desenvolver. O que vale é a ideia. O que vale no negócio é a ideia. E vale a pessoa que saiba tocar e que tenha responsabilidade. Porque você só tem o sonho, mas se não for dedicado, não tiver persistência, não tiver uma resiliência, aí não adianta nada, só ter sonho e não souber botar o negócio para frente. Então, monte um plano de negócio detalhadamente, sério, claro, transparente, sem mentira, fazendo previsões realistas
e até meio pessimistas. Se você não tem um recurso para investir, arrume um parceiro que põe um recurso. Tem muito. E eu tenho desenvolvido vários negócios na minha vida, eu desenvolvi com gente que acreditou no projeto, pôs o dinheiro, teve o dinheiro dele de volta com muito lucro e eu ganhei muito dinheiro. Então, eu não vejo problema nenhum. Caraca. Tem uma ideia? Põe no papel e não tenha medo. E outro detalhe, pense também que pode dar tudo errado. E se der tudo errado, você tem que ter uma válvula de saída. Olha, esse projeto deu errado no final, você vai para outro, vai trabalhar com alguém, quer dizer, não tenha medo. Uau. Quando eu fui montar a minha empresa, eu pensei nisso. Eu ganhava um salário mínimo de estagiário. Eu ia ganhar... Naquela época, era um salário mínimo. Aí, a hora que eu formasse, eu ia ganhar uns 6 salários. Engenheiro iniciante. Eu falei assim, vou ganhar 6 salários, já dá para casar. Aí eu falei assim, mas eu vou largar de ser empregado e ganhar 6, e vou ter minha empresa, vou ter que ganhar mais um salário, às vezes, durante 2, 3 anos, porque não tem... A empresa, no começo, não adianta querer pensar em tirar dinheiro para comprar carro, não, é 0. Então, eu pensei, se der tudo errado nessa empresa que eu vou montar, se der tudo errado, eu vou voltar e pedir emprego naquela empresa que eu trabalhava, eles vão me empregar na hora que eu sou bom. Uau. Eu era um bom estagiário, eu trabalhei direitinho, e eu vou para lá, eu tenho certeza que eles vão me contratar. E se ele não contratar, tem mais 10 que vão me contratar. Uau. Então, eu tinha o plano B. Deu tudo errado, eu ia voltar lá onde eu estava e pedir o emprego. Ia ter meu sustento. Então, não tenha medo. E tem o plano B. Uau. Se der tudo errado, o que você vai fazer? Pensa assim. Que legal, justamente porque você tem um conhecimento, né, Paulo? Porque você era tão confiante, sabe? Eu sou bom, você investiu tanto no seu conhecimento, que se der errado, eu sei que eu vendo meu conhecimento para outras pessoas e ganho dinheiro da mesma forma. É isso aí. E, Paulo, conta pra gente aqui, em algumas palavras, qual que é os próximos... Como você enxerga o Uberlândia nos próximos anos, de maneira objetiva? Eu enxergo como a melhor cidade do Brasil, uma cidade que mais vai crescer, a cidade que mais tem perspectiva, a cidade que está preparada para isso, que tem uma população trabalhadora. Nós temos aqui uma juventude que vai assumir esse papel lá no futuro. Então, assim, nós temos universidade, nós temos a academia aqui, nós temos o empreendedorismo nato das cidades. Uberlândia sempre... Olha, Uberlândia era menor do que Uberaba 40 anos atrás. E Uberlândia teve sempre esse dinamismo dos empresários aqui, sempre querendo crescer. Então, Uberlândia é isso. Uberlândia tem infraestrutura, nós vamos continuar mantendo, eu sei que as futuras gerações também vão manter essa qualidade que nós temos. E Uberlândia, daqui a 20, 30 anos, vai continuar sendo uma das melhores cidades no Brasil, uma cidade acolhedora, uma cidade que vai valorizar a qualidade de vida, vai valorizar a educação, vai valorizar a saúde, vai valorizar o meio ambiente e que vai proporcionar às pessoas que vivem aqui a ter uma cidade equilibrada, que você possa viver, se quiser ir para o grande centro, passear. Aliás, não precisa nem sair daqui mais, nós temos um teatro aqui que tem mais de 200 espetáculos por ano. Todos os grandes espetáculos que vão para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, para Brasília, vêm para Uberlândia. Porque nós temos o melhor teatro do Brasil aqui, de boa qualidade, acústica, infraestrutura ótima. E a população gosta da arte, né? Com certeza. É acolher. Então, tudo aqui é do bom. E vamos continuar nesse trabalho. Uau. Então, a cidade tem um plano diretor já previsto para mais 10, 20 anos, o que vai acontecer. Vamos cuidar da cidade. Uau. Fazer ela crescer, mas crescer com qualidade de vida. É isso, Paulo. Foi assim, um prazer aqui. Que delícia de conversa. Já direto passou, ao ponto. Já passou. Olha lá, 2 minutos vai dar 1 hora. Assim, foi muito gostoso. Você é um cara, assim, um baita empreendedor, direto ao ponto. Vários insights que a gente pegou aqui. Rapaz do céu, nossa senhora, os empreendedores também vão pegar muitos insights. E assim, ó, vai ter vídeo lá nos stories, lá no Reels. E se bater 1 milhão lá no Reels, escuta eu dizendo. Se bater 1 milhão, o Paulo vai voltar aqui de novo e a gente vai conversar mais. Compromisso feito, hein? Feito, hein? E ele cumpre. E cumpre mesmo. Foi um prazer estar aqui com você, ô Paulo. Foi muito bom o papo.
foi bem direto ao ponto. Acho que os empreendedores que estão escutando a gente, eles conseguem ter mais segurança de saber que tem um empreendedor que tem gestão, que sabe gerir, e eu acho isso muito importante, né, para trazer, porque a cada dia que passa eu quero que os meus negócios cresçam, que estão em Uberlândia, eu quero que a cidade cresça. E vai crescer. E vai crescer, eu tenho certeza disso. E mais uma vez, prazerão, tá? Obrigado, prazerão de ter você aqui comigo. E felicidades para você como papai, fresquinho, hein? E eu vou ser vovô agora. Exatamente, o Neidinho tá fresquinho. É isso aí. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse episódio, não esqueça de ir lá no Instagram. Seu Instagram é o quê, Paulo? É soupaulo.sergio. Soupaulo.sergio, Davi Lancastre. A gente vai ter uns vídeos lá no Reels. E se bater 1 milhão de visualização, porque... Eu vou te contar, viu, Paulo? Um outro vídeo que a gente fez com o Vinícius Costas, bateu, assim, os comentários defendendo Uberlândia, porque ele falou, Uberlândia é melhor que Ribeirão. Aí o pessoal dos comentários... E é verdade. E ela... e o pessoal nos comentários falou assim, não, é verdade, minha cidade. E é legal trazer esse espírito, né, tipo assim, do uberlandense. Então, vai sair vídeo, vai lá, vai no perfil também do Paulo, conheça, assim, se você quer saber um pouco mais da cidade, você tem que ir no perfil dele, que ele sempre tá andando, sempre tá sendo ativo, e pode contar comigo também, muito Paulo. Obrigado. Sempre tô aqui 100% à disposição para ser seu conselheiro, para ser o conselheiro. Realmente, o que você precisar, eu sempre tô à disposição pro crescimento da cidade, para novos negócios, empreendedorismo, sempre vou estar à disposição. E eu desejo muito sucesso para você, eu sou seu fã, tá? Olha isso. Obrigado. Então é isso, pessoal. Mais um Davi Lancastre Show com o nosso prefeito Paulo Sérgio e te espero no próximo episódio. Até a próxima.